Aleluia. Hoje vamos continuar um pouco da mensagem de quinta, amém? Como já venho dizendo há um tempo, na verdade desde que eu voltei de Caxias, que estamos cavando mais fundo, amém? Estamos olhando alguns alicerces, vendo aquilo que precisa ser trocado ou não. E hoje o título dessa mensagem é Por que vamos à igreja, parte 2. Eu vou fazer um breve resumo de quinta, tá? Abre lá comigo em Hebreus 10, 25. Hebreus 10, 25. Aleluia. Vai dizer assim: não abandonem a tradição de nos reunir como igreja. Na versão CNBB vai dizer assim: não abandonemos a nossa assembleia. Na versão livre vai dizer: não abandonem a reunião. E na LTT diz: não abandonem o nosso reunir-nos. Por que vemos para a igreja? Primeiro ponto: Deus falou. Não deixem de congregar. Não deixem de se reunir. Amém? A segunda coisa é a parte B do versículo, que vai dizer assim: motivemo-nos uns aos outros. Em outras versões vai dizer: exortemos uns aos outros. Outras ainda mais: admoestemo-nos uns aos outros. Animamo-nos, encorajamo-nos, fortalecemos uns aos outros. A igreja é o local onde vamos nos fortalecer, vamos nos exortar, vamos nos encorajar. Amém? Ah, pastor, mas eu posso fazer isso em casa pela internet. Aí eu te pergunto, quem é mais inteligente? Deus que disse que esse era o lugar? Ou quem diz o contrário? A palavra dele é a verdade, amém? A palavra dele não muda, amém? E por que nós terminamos com Provérbios 27, 17? Vai lá comigo. Provérbios 17, 27. Foi o lugar que Deus falou, é o lugar onde juntos vamos nos animar, nos encorajar, nos exortar. E Provérbios 17, 27 vai dizer assim. Perdão, gente. É 27, 17. Eu troquei. 27, 17. Provérbios 27, 17. Vai dizer assim: assim como o ferro afia o próprio ferro, as pessoas aprendem umas com as outras. E falamos, quinta passada, que o afiar, ele causa calor, atrito, muitas vezes é desconfortável, mas é aí que a gente cresce. Se a gente foge disso, a gente não cresce. Amém? Pode crescer número de calça, camisa, misericórdia. Mas crescimento, gente, é aqui juntos, uns com os outros. Onde um vai olhar para o outro e dizer assim, vamos lá, te anima. Pode parecer chato algumas vezes um outro irmão mandar uma mensagem para você, e aí? Mas é o cuidado de Deus através de cada irmão, se animando, se ajudando, amém? E para começar de fato a mensagem, abra comigo em 1 João 1,7. Vamos lá. 1 João 1,7. João 1,7 vai dizer assim: se, no entanto, andamos na luz, como ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Na versão A Mensagem vai dizer assim: mas se andamos na luz, como o próprio Deus é luz,
vamos experimentar também uma vida de comunhão uns com os outros. Segundo essa passagem, se está faltando comunhão, está faltando luz. Está faltando a vida de Deus. Está faltando se achegar mais a Deus. E comunhão não fala de algo raso, tá? Comunhão fala de realmente saber como é que está. Vou dar um exemplo aqui. Às vezes eu não pergunto, eu tenho que perguntar antes, o certo, né? Mas eu não pergunto. Mas eu vou dar um exemplo. Uma vez o Jonas e a Daya estavam passando por algo, mas eu passei, acho que alguns dias. Como é que está? Tudo bem. Como é que está? Tudo bem. Raso. Até o dia que, pastor, me aconselhar. Disse, quanto tempo faz isso? Tanto tempo. E quanto tempo eu perguntei para tu se estava bem, cabra? Você aprendeu, viu, gente? Aprendeu, isso eu posso dizer. Se tem um que fala o tempo todo, às vezes até besteira, é ele. Precisamos uns dos outros, gente. Às vezes, vou dizer por mim, tá? Cheguei em Caxias do Sul, tô eu lá, e passei, já contei para vocês isso, mas passei muito tempo passando por algumas coisas e sem falar com o pastor Silvio. Muitas vezes vinha aquele pensamento assim, mas o que será que o pastor vai pensar? Ah, mas será? E depois, quando cheguei para conversar com ele, ele disse, por que não chegou logo? Melhor resolver logo do que ir empurrando com a barriga e deixar... É melhor prevenir do que remediar. Já dizia alguém aí que eu não sei quem é. Amém? Aleluia. Mas a Bíblia mesmo fala, comunhão é uma prova que a gente está na luz, gente. Amém? Vai comigo lá para Provérbios 13, 20. Vamos passear bastante na Bíblia, amém? Sei que você é um bereano, você olha, você vê na sua Bíblia, você confere em casa, amém? Glória a Deus. Provérbios 13, 20. Provérbios 13, 20 vai dizer assim: aquele que caminha com os sábios será cada vez mais sábio. Todavia, aquele que anda na companhia dos insensatos acabará na ruína. Já diria alguém, que eu não sei quem é, mas um provérbio popular. Me diga com quem tu andas, e eu digo quem tu és. Isso é sério, gente. A Bíblia está falando que quem é sábio vai andar com sábio e vai ser mais sábio. A Bíblia dá várias alertas sobre com quem a gente está andando. Porque isso se chama associação, influência. Todos os nossos relacionamentos, nós vamos influenciar e ser influenciados. Minha pergunta para você, os seus relacionamentos, como estão lhe influenciando? Influenciando para estar mais perto de Deus, por vir mais para a igreja, ou estão lhe afastando? Vai lá comigo para Mateus 6, 22. Mateus, capítulo 6, versículo 22. Mateus 6, 22. Vai dizer assim, ó. Os olhos são a lâmpada do corpo. Porquanto, se teus olhos forem bons, teu corpo será plena luz. Porém, se teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em absoluta escuridão. Por isso, se a luz que está em ti são trevas, quão tremendas trevas são. Cuidado com quem só vê defeito. Ah, mas igreja isso. Ah, mas igreja aquilo. Ah, mas isso. Ah, mas aquilo. Geralmente, quase que 100%. Porque sempre tem alguém que não é. Mas quase 100%. Quem fala mal da igreja não está fazendo nada. Ou fez coisa ruim. E, gente, sexta-feira, eu tive duas sensações assim, muito diferentes.
Como a maioria aqui deve saber, morreu uma irmã, que estava viúva há quase 2 meses, e eu fiquei sabendo na sexta-feira, quase 1 da manhã. E veio aquela dor, pensando naquela família, os 4 filhos que ficaram, perderam pai e mãe tão rápido, e aquele sentimento de compaixão e de tristeza mesmo. E eu fui orar, perguntar algumas coisas para Deus. Deus fez: lembra que faz menos de 2 meses que essa irmã entregou a vida para Jesus na igreja? Lembra que quando você for ministrar hoje o velório, você vai poder dizer que você sabe para onde ela vai, porque ela entregou sua vida lá? Minha pergunta: se não tem a igreja, para onde ia? É sério, gente. O diabo entende o poder da igreja. Por isso que ele tenta com cada vez mais força o quê? Separar, dividir. Cada um fique no seu canto. Enquanto eu disse, ei, é gente com gente. É vocês andando juntos. Não é separado. Amém. Aleluia. Vamos continuar. Voltando, vai lá para 2 Timóteo 1,7. 2 Timóteo 1,7. Segunda Timóteo 1,7 vai dizer assim, ó. 2 Timóteo 1,7. Porquanto Deus não nos concedeu espírito de covardia ou de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Essa palavra equilíbrio ou moderação fala de autocontrole, domínio próprio, autodisciplina. Foi esse espírito que ele nos deu. Amém? Então o medo vai bater? Vai. Mas você tem qual espírito dentro? Autodisciplina. Moderação. Medo, dou um bicudo na tua cara. Eu vou. Me tremendo, mas vou. E quando chegar lá, sou renovado. Amém? E aí vieram 3 perguntas para mim que eu fiquei assim, maravilhado. A primeira: acho que só o Caio que ainda está na escola, o resto já passou. Alguns faz um tempo, outros um tempo, outros nem lembra. Brincadeira. Mas a pergunta é: quem já foi para o colégio alguma vez sem gostar? Misericórdia, eu era um terror. Minha mãe que eu diga, né, mãe? Glória a Deus, Jesus chegou. Quem já foi? Quem achou que os pais eram muito chatos? Ah, meu pai, achar minha mãe. Principalmente quando vai chegando na adolescência, né? Mas era necessário ir. Era necessário. Só que os anos foram passando, glória a Deus. E aí saímos da escola e fomos para onde? Para o trabalho. Agora não tinha ninguém mais forçando. E aí eu te pergunto de novo: quem já foi para o trabalho sem gostar? Mas foi, né? Porque necessário, né? Dependia da sua vida, né? Isso. Interessante, né? A gente entende a questão do necessário para ir para o colégio, trabalho. Era necessário. E a terceira pergunta, antes de fazer ela, eu quero abrir com vocês Salmos 122. Vai lá. Salmos 122. Um salmo bem conhecido. Esse salmo vai dizer assim, ó. Todo mundo abriu? Salmo 122. Esse salmo vai dizer assim: Deus me deu grande alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quem tem uma Bíblia que fala assim, Deus me deu? Ninguém, né? Engraçado.
A Bíblia fala, alegrei-me. Ou, eu me alegro. Lembra da autodisciplina? Lembra do domínio próprio? Eu sei que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 com Summer, 18 com a Rose e mais uma cambada de menino. 20 pessoas tiveram domínio próprio hoje. Porque, meu amigo, hoje tá frio, né? E vim aqui, meu Deus. E aí eu digo, a maioria dos homens, vim no domingo, onde tem jogo do Brasil. Meu Deus do céu, é mais ainda. Eu gosto de futebol, gente. Sou ruim que só, mas gosto de assistir. Mas o que é que Salmo 122 está dizendo? Alegrei-me, e eu me alegro. Ah, domingão, churrasco com a família, todo mundo lá. Aí tá, já vai escurecendo aquele friozinho. Hora da igreja. Poxa vida. Tem que sair mesmo para a igreja, né? Porque tem que ir, né? A Bíblia fala que alegrei-me. Alegrei-me. Eu vou para a igreja. Aleluia, eu vou encontrar meus irmãos. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor é bom. Eu vou te entregar. O Senhor tem me entregue tanta coisa, tem me dado tanta coisa. Eu vou lá agradecer, te exaltar, porque tu és bom, retribuir. É assim que a gente se alegra. Que a gente entende o propósito. Entende que é bom. Amém. Ah, pastor, mas esse sentimento, aquela preguiça que dá, como é que eu faço? Abre comigo Gálatas 5:16. E preguiça dá em todo mundo, tá? Tem pastor, tá bom? Tem dia que chega assim, a vontade é ficar em casa. Mas eu tenho um compromisso. Amém. Tenho um compromisso com meu Pai em primeiro lugar. Gálatas 5:16. Ele vai dizer assim, ó. Gálatas 5:16. Portanto, vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfareis as vontades da carne. Porquanto a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não consegueis fazer o que quereis. Contudo, se sois criados pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. Já não estáis preso pelo tem que fazer. A carne, gente, ela vai querer ficar em casa. Ela não vai querer ler. Ela não vai querer orar. Isso, esse corpo velho. Não vai. A natureza do pecado está nele. Mas já não somos só essa carne. Nosso espírito está vivo. E nós andamos pelo Espírito. Então, quando a carne está lá, carne, levanta, carne, maior que está em mim. Carne, eu entendo da onde eu saí, como eu estou e para onde eu quero ir. Eu entendo como é importante estar junto com os irmãos, mesmo que alguém me decepcione, como a gente falou quinta. E quem não assistiu ainda está lá no canal. É bem importante olhar. Vai ser uma série de não sei quantas mensagens. Essa é a segunda. Mas é importante. Mas se a gente viver pelo que sente, a gente vai ficar em casa. Por isso que Paulo disse, vocês não vivem pelo que sentem, mas pelo que creem. Subjuguem. Certa vez ele vai dizer, não lembro agora exatamente onde está, mas lá em Coríntios, que nós somos como atletas. Nós subjugamos o nosso corpo. Nós dizemos como deve fazer, não o contrário, gente. Isso precisa estar claro. Porque senão, nos próximos dias frios,
Agosto mesmo, que eu fiquei sabendo que vai ser frio para torar. A gente não sai. Mas aí a gente lembra, amanhã vai ter um monte de gente que vai sair cedinho para trabalhar, né? E vai estar frio, meu amigo. Glória a Deus, misericórdia sobre a vida de vocês. Quer dizer, sobre a minha também. Antes das 5 eu vou levar minha mãe na rodoviária. Domínio próprio foi isso que ele nos deu, autocontrole. Então nós podemos vir sim, faça chuva, faça sol. Esses dias eu estava lembrando, gente, conversando com o Robert, esses dias não, já faz um certo tempo, porque numa época que eu estava com greve de ônibus em Caxias, não lembro o que era, mas um irmão do louvor caminhou 2 horas para ir para a igreja, porque o carro quebrou e não tinha ônibus. Gente, meu Deus do céu! Mas entendia o propósito. E a gente não pode deixar o propósito morrer. Porque senão a gente vai dizer assim, tem que ir, né? Misericórdia. Como eu falei quinta, quem aqui nunca o pai disse, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, e você até fazia, mas chegou um tempo que você para de fazer. Porque o tem que ir é até uma fase da vida da gente. É até pouco tempo. Depois é entender o porquê. E nós estamos aqui para nos ajudar, nos auxiliar. Está precisando de alguma coisa? Manda um zap, liga, sei lá. Mas não fica com isso não. Eu escutei o pastor Anderson Silva falando esses dias, e eu falei na quinta também. O peso que a gente divide fica bem leve. E a alegria que a gente compartilha é multiplicada. Amém. Aleluia. Vamos continuar. Abre comigo lá em Efésios 1:22. Estamos falando de que porque nós a gente vem para a igreja. Por que a gente vem para a igreja? Efésios 1:22. Vamos lá. Efésios 1:22. Vai dizer assim: também sujeitou tudo o que existe debaixo de seus pés, de Cristo, tá? E o designou cabeça sobre absolutamente tudo o que há, e o concedeu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que satisfaz tudo quanto existe em toda e qualquer circunstância. Jesus é o cabeça, nós somos o seu corpo, a igreja. Somos nós. Aí alguns usam esse texto para dizer assim, eu sou a igreja, não preciso ir para a igreja. É mesmo? Bonitão e bonitona. 1 Coríntios 12:27, vamos lá. 1 Coríntios 12:27. Como você já deve ter percebido, se você falta um culto, eu não vou atrás. Eu não sou seu dono. Estou aqui para ajudar e as portas estão abertas. Mas eu preciso lhe mostrar o princípio. E aí é com você. Se faltar um segundo, eu até mando uma mensagem, vou atrás procurar. De repente faltar mais aí é que eu vou mesmo. Mas temos responsabilidade de cada um pelas nossas vidas, tá, gente? Precisamos entender isso. E 1 Coríntios 12:27 vai dizer assim: ora, vós sois o corpo de Cristo, e cada pessoa entre vós, individualmente, é membro desse corpo. Individualmente, não somos o corpo de Cristo. Individualmente, somos membros desse corpo. Aí a pergunta que eu fiz quinta-feira: se corta um membro e joga de lado, o que acontece? Morre. Somos corpo de Cristo quando estamos juntos. Mas separados, somos membros. E um membro separado, ele morre. Ainda tem um tempo, né? Por exemplo, misericórdia. Mas se corta o dedo aqui, bota lá numa caixinha de gelo, ainda dá tempo de replantar. Depende do tempo. Essa parte eu não entendo muito bem, não. Mas dá. Mas separado morre, gente.
Vamos agora para Romanos 12, 4. Romanos 12, 4. Romanos 12, 4 vai dizer assim: pois assim, deixa todo mundo abrir, Romanos 12, 4. Pois assim como em um corpo temos muitos membros, e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e cada membro está ligado a todos os outros. Somos membros e não temos a mesma função. Ele não está dizendo que não temos função. Ele está dizendo que não temos a mesma. Ou seja, cada um tem uma função. Cada um tem algo a fazer nesse corpo. Um corpo humano saudável, em plena atividade, todos os membros estão funcionando bem. Cada um de nós, gente, tem uma função. Amém. Cada um de nós. E o versículo 5 diz que somos ligados a todos os outros. Como está a minha ligação com meu irmão? Com esse que está sentado do meu lado? Como está? Eu não lembro agora onde, mas Jesus certa vez disse que assim como você quer que os outros façam com você, faça você primeiro. Não precisa levantar a mão, tá? Mas quem queria que um irmão chamasse para tomar mate? Chamasse para ir no parque? Chamasse para conversar? Faça você primeiro. Amém. Porque muitas vezes está faltando isso, gente. Perguntar, falar. Se eu me enclausuro, perdão, tá? Para o povo da região, dos gaúchos em si. Mas tem algo que ainda não entra bem na minha cabeça. Eu estou aqui já, vai fazer 6 anos no Sul. Ai, gente, tem que estar vindo essas informações na hora. Não estava programado, tá? Pastor, a minha casa está aberta. Quando o senhor quiser vir. Não vou. Vou falar do Jonas de novo. João, hoje tu está na minha frente, tu vai ser meu exemplo. Sabe por que eles estão rindo? Por 3 vezes aqui na igreja. 3 vezes. Ele, pastor, vá lá em casa. Quando? Quando o senhor quiser. Falei, não é assim não, cara. Não sei, vai que eu chego, tu não tá, como tá. Pastor, vai lá em casa. Não, quando? Na 3ª vez ele, então eu tenho que marcar? Tem. Tal dia. Tava lá. Gente, eu não sou entrão. Eu me sinto constrangido. Às vezes você pode estar com visita ou sei lá o quê. Às vezes você pode estar querendo aquele dia de descanso. Mas se você convidar, e assim, não é só para o pastor não, tá? Em nome de Jesus. Eu vou amar. Eu também vou amar saber que você convidou o irmão. Ah, pastor, a gente está no Covid. A gente tem que se cuidar. Concordo plenamente. Plenamente. Mas será que não tem um irmão que você podia chamar e limitar só aquele? Vou falar. Tem gente que diz que não vem para a igreja para se limitar porque tem que se cuidar. Mas quer que eu vá fazer visita? Mesma coisa, gente. Glória a Deus que não tem ninguém, não é ninguém daqui. Mas se escutar esse áudio, receba. Em nome de Jesus. Se não receber, tem problema também não. Minha parte é transmitir. Mas um irmão, pense em um de repente. Mas tenha uma amizade, tenha um relacionamento. Igreja é relacionamento, gente. Não só aqui. Aqui durante os dias, semanas. Eu já precisei muito de algum irmão e tinha alguém.
Me lembrei agora quando eu me machuquei, quando eu sofri um acidente de moto, que eu estava lá na UPA. Podia entrar uma pessoa por vez. Tinha 16. Meu pai, que, enfim, ficou impressionado quando viu tanta gente. Por quê? Porque quando... Isso faz 2014, 7 anos. 7 anos que esse acidente aconteceu. 2014, eu tinha pouquíssimo, tinha alguns aninhos de crente. Mas já tinham pessoas, relacionamento. Porque qual é o dizer do mundo? A gente sabe o amigo quando o bicho pega. Porque quando as coisas apertam, some todo mundo. Num acidente onde não podia dar nada para ninguém, apareceu 16. Isso é relacionamento, gente. E a gente precisa uns dos outros. Precisa. Porque senão a gente fica no nosso mundinho. E a Bíblia fala que cada um de nós temos uma função. Temos uma função no corpo de Cristo. Como saber? Estou todas as tardes aqui. Vem conversar comigo. Que você mesmo já deve saber. Eu só vou dar uma luz. Mas, voltando, cada um de nós temos uma função. E vai comigo para Tito 2,14. Tito 2,14. Tito capítulo 2, versículo 14. Vai começar falando de Jesus. Vai dizer assim, ó. Ele se entregou a si mesmo por nós, para nos remir de toda a maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado às boas obras. Eu venho para a igreja para crescer. Eu venho para a igreja para ser afiado. Eu venho para a igreja para ter relacionamento com meus irmãos. Eu venho para a igreja no começo, muitas vezes, porque minha vida está um caos. E eu venho receber renovo, consolo, afago de Deus. Mas eu vou crescendo e começo a entender, não posso ficar só recebendo. Só olhando para o meu umbiguinho. Que coisinha linda. Não. Ele morreu por mim, pagou um preço por mim e me consagrou. Ele me separou para boas obras. E essas boas obras a gente começa fazendo aqui e faz lá fora. Essas boas obras, um sorriso na entrada. Gente, eu me lembro, 2013, eu fiquei na Igreja Verbo da Vida porque eu congregava numa igreja, me converti nessa igreja, e glória a Deus por ela, porque foi o canal onde eu me converti, mas era muito separada. E num culto que eu fui, eu recebi um abraço e um sorriso na porta. Hoje tudo bem, a gente não abraça, mas um sorriso com os olhos. E fiquei. E hoje estou aqui. Por conta de que alguém entendeu que não era só receber, era para dar também. A gente vem para a igreja para receber, sim, e recebe muito. Mas a própria Bíblia fala, mais bem-aventurado, muito mais feliz é aquele que dá do que aquele que recebe. Amém. E vai para Tito 3, 4, mesmo livro, capítulo 3, versículo 4. Contudo, quando da parte de Deus, nosso Salvador, foram manifestadas a misericórdia e o amor pela humanidade, não por causa de alguma atitude justa que pudéssemos ter praticado, mas devido à sua bondade, Ele nos salvou por meio do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou copiciosamente sobre nós,
com toda a sua generosidade, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele assim procedeu para que, justificados mediante sua graça, nos tornássemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Gente, ele fez tudo. Ele fez tudo. Ele pagou o preço, ele morreu, ele se entregou. E a Bíblia ainda fala que ele nos tornou herdeiros. Ele nos deu algo. Ele deixou algo para a gente. Tudo ele fez. E aí, versículo 8. Esta, pois, é uma palavra totalmente digna de crédito, e quero que a proclameis categoricamente, a fim de que aqueles que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais ações são excelentes e de grande proveito para a humanidade. Você entende que o próprio Deus fala que é para a gente congregar, mas Ele não quer que a gente fique sentadinho nas cadeiras confortáveis? Só. Você entende isso? Ah, pastor, mas eu já faço sem vir. Já faço sem nem o senhor saber. Já faço. Não preciso ir para a igreja para fazer. Verdade. Mas novamente está olhando para o seu umbiguinho. Porque o que é igreja, eclésia, reunião. Reunião para fazer algo. Reunião para aprender. E aí não precisa abrir, mas Deuteronômio 32:30 vai dizer o seguinte: 1 bota 1000 para correr, mais 2 botam 10.000. 1 com 1 não seria 2.000, né? Mas está dizendo que o negócio é multiplicado. Eu e você, gente, podemos fazer muita coisa sozinho, podemos. Mas comparado ao que Deus tem para a gente fazer junto, não chega nem no chinelo. Nem no chinelo. Como o pastor Anderson, de Petrolina, eu falei nele agorinha. Edilson de Lira fala, eu nunca será melhor do que nós. Nunca. Eu faço, eu fiz, eu. Cuidado com eu. Entregamos a vida a Ele. Perdemos nossa vida para achá-la. 1 bota para correr 1. 2 botam 10.000. Aí vem alguém me dizer, não vou para a igreja não, porque não preciso. Tá. Agora assuma as consequências. Porque a gente vai definir, não é que Deus vai descer o cajado e matar não, gente. Mas que se aqui a gente está se fortalecendo, se aqui a gente está recebendo o alimento para o dia mau, fora daqui a gente não vai estar. Internet é uma bênção, gente. Eu escuto muita ministração. Mas se você for um pouquinho parecido comigo, enquanto eu estou assistindo a ministração, acontece tanta coisa. Tantas vezes eu perco o foco, tenho que voltar. Tenho que retomar. E um detalhe que pode mudar a nossa vida, a gente às vezes perde. Internet é uma bênção. Mas congregar pela internet não é bíblico. Não é. Engraçado ver quando o autor de Hebreus fala que é para se reunir, ou quando o apóstolo João disse, ei, se vocês estão em comunhão, vocês estão na luz. Quanta perseguição o apóstolo João passou? A história da igreja diz que ele foi queimado, mergulhado no óleo fervente, sobreviveu, por ser cristão. E um homem desse diz que é para se reunir. Gente, vamos deixar desculpa, né? Como eu disse, quinta, sempre tem um jeito. Se a gente conversar tal aqui, a gente consegue. Mas se a gente ficar só na nossa vida, imagina se cada um de vocês ficar só na vida de vocês,
a gente não tivesse aquele culto que aquela irmã se converteu. Gente, eu fiquei tão grato pela vida de cada um aqui. Porque essa igreja está de pé não é por minha causa. É por causa de vocês. E vocês têm tanta parte quanto na conversão daquela mulher quanto eu. Mas quando a gente entende que somos nós juntos, somos corpo, somos membros. Tem gente que não vai fazer nada que vai aparecer, mas vai estar fazendo. Como eu escutei outro exemplo do Edilson de Lírio, eu achei fantástico. Diz que chegou uma pessoa na obra e perguntou ao pedreiro, está fazendo o que ele? Estou assentando tijolo, não está vendo não? Diz que chegou para outro, estás fazendo o quê? Estou construindo uma parede. Chegou para um terceiro, estás fazendo o quê? Você não está vendo a linda catedral que eu estou construindo? Um achava que só estava assentando tijolo. Outro que só estava fazendo uma parede. Outro estava vendo muito além. Estamos transformando vidas, restaurando casamentos, levando pessoas à salvação. Pode parecer um simples sorriso na porta, que nojo lavar o banheiro. Também não acho nojento, mas lavo. Eu falo de banheiro porque eu não gosto, mas faço. Minha esposa está ainda, mas faço. A gente tem que entender o que é necessário de fato. Como vocês estão aqui, eu posso falar isso tranquilamente. O que é necessário? Assistir um jogo do Brasil? É lícito, gente. Eu gosto de futebol, gosto de ver. Mas chega uma hora que a gente deve pesar. O que é necessário? Porque quantas vezes eu recebi uma palavra na igreja no domingo, chegou na segunda, foi certeiro pôr aquilo em prática. Se eu não tivesse ido. Deus, não sei porquê. Não está no lugar que Ele quer. E nossa vida é uma vida de obediência, amém? Nós estamos vindo para receber, para ser edificados, para ser consolados, para ser confortados, para ter relacionamento um com os outros e para dar também. E para dar um abraço, um sorriso, como você está, olhar nos olhos. Amém? Vai comigo para Colossenses 3:3. Já estamos finalizando. Colossenses 3:3. Colossenses 3:3. Quer dizer, vou ler do 1. Colossenses 3:1. Colossenses capítulo 3, versículo 1 vai dizer assim: portanto, visto que fosses ressuscitados com Cristo, buscai o conhecimento do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nos objetivos do alto e não nas coisas terrenas. Antes de ler o 3, eu lembrei agora de uma história que eu já falei aqui também, mas eu não sei quem é, mas eu sei que tem um grande empresário no Nordeste que ele mantém financeiramente, de carteira assinada, com casa e com carro, 27 missionários. Esse homem, para fazer isso, tem que ser um mega empresário. Ele tem sua vida natural, ele tem suas empresas, ele tem o seu trabalhar natural, ele sabe disso, e ele está focado nisso. Porque para conseguir manter essa quantidade de gente, se não tiver foco, já era qualquer empresa. Mas ele tem também o pensamento do alto. Entenda, o pensamento do alto não vai anular minha vida natural, não vai anular meu trabalho. Pensar no alto não é, vou viver na igreja. Não é isso não, crente. É saber que o que eu faço naturalmente produz algo espiritual. É saber, eu tenho essa empresa e com todo o recurso que ele me dá, eu vou poder ajudar outros. Eu vou poder fazer, eu vou desfrutar de uma vida boa, mas eu também vou ajudar. Eu também vou fazer o reino dele avançar. Eu também. E o homem prospera
insistir com força. Por quê? Porque Deus diz, entendeu que é ser mordomo. Vou dar mais, porque ele não vai reter. Porque ele vai usufruir daquilo que é muito bom, mas ele também vai fazer que o evangelho se expanda. Pensar as coisas do alto. Pensar, tá, eu tenho meu trabalho, mas o que é que Deus quer que eu faça? Porque quinta-feira a gente vai falar sobre propósito. Porque tem um texto que é muito mal utilizado. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Será que eu fui chamado? Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre propósito. Para que eu nasci? Como descobrir? Mas muitos, poucos, eu não fui um desse, por exemplo, sabem, desde pequenininho, vou ser dentista, por exemplo. Vou ser dentista. Deus de fato criou aquela pessoa para ser um dentista. Mas não simplesmente só para ser um dentista. Na igreja, aquela pessoa descobre, eu sou dentista, e a partir do meu trabalho, eu vou ajudar pessoas. Eu vou trabalhar, vou ganhar dinheiro e tudo mais, mas vou aconselhar, de repente, se alguém me der uma brecha. Vou doar algum tempo do meu trabalho para cuidar de crianças carentes. O propósito em si não é só o ser dentista, mas o que vai fazer quando chegar naquele lugar. O nosso trabalho, nós temos a parte natural, mas também temos a parte, o que é que Deus pode fazer através de mim nesse lugar? E muitas vezes a gente descobre isso aqui na igreja. Eu fui um desses. Servindo uns aos outros. Não vou me adiantar não na mensagem de quinta não, mas já ia entrando no porquê. Mas esse é um dos motivos que a gente vem para a igreja, gente. A gente se descobre aqui. A gente descobre dons e talentos que a gente nem imaginava. E a gente usa aqui treinamento. E leva lá para fora. Amém. E não li o versículo 3, né? Pois morrestes e a vossa vida está escondida em Cristo, em Deus. A gente morreu a nascer de novo e nossa verdadeira vida está nele. Lendo a palavra, orando, a gente vai descobrindo isso, mas pondo em prática aqui também. Como eu falei quinta, refrescar sua memória. A Bíblia fala para perdoar. Perdoar quem cortou a gente no trânsito é muito fácil. A gente nem lembra depois. Mas perdoar aquele irmão que tinha que ser crente, que tinha que ter aquela atitude, já é mais difícil. Mas a Bíblia fala para a gente perdoar. E quando a gente lembra o que os outros já nos perdoaram, fica mais fácil. Porque vamos ser bem sinceros, né? Que joinha que a gente é, né? Às vezes a gente se acha o super, mega, hiper. Mas a gente também tem falha, gente. Eu também tenho falha. E os outros têm que me perdoar. E da mesma forma como eu fui perdoado por Deus, eu vou perdoar os outros. Qual o melhor lugar para praticar a palavra do que na igreja e em casa? Porque muitas vezes na igreja a pessoa parece super, o pastor, meu Deus, o pastor, que pedestal, meu Deus, como é longe. Aí como diria lá no Nordeste, como um quilo de sal com essa pessoa, passa muito tempo com essa pessoa, tu vai começar a ver defeito. E como eu disse também quinta, glória a Deus que a igreja é imperfeita, né? Porque aí a gente pode estar nela. Porque se fosse perfeita, eu não podia estar. Eu seria o primeiro a não poder estar. Mas aqui a gente vai se descobrindo, gente. E é bom demais servir. Às vezes não é tão bom, não. Vou dizer para você, uma das vezes que não é tão bom, por exemplo, eu lembro lá em Rio Doce, eu era da diaconia e também do estacionamento. Na época eu já tinha carteira de motorista, mas só tinha carro. E eu não tinha prática de carro. Mas eu ficava no estacionamento, dizendo aqui, bota aqui, tal, tal. E um dia chega uma irmã cheia do Espírito, do fogo, bota o carro na porta do estacionamento, desce, estaciona aí para mim. Fiz, não posso pegar o carro. Então tá fazendo o que aqui? Irmã da igreja. Depois estava lá no louvor. Aleluia, glória a Deus.
Foi bom escutar aquilo? Foi não, gente. Vontade, como diz minha irmã, dar de copinho no pé do ouvido, assim, poc, fazer bem muito barulho. Minha irmã que diz isso, dar de copinho. Mas ali foi uma oportunidade para eu exercer aquilo que eu sou. Na hora, sei lá o que essa irmã passou, não, e sei que eu não vou ficar agarrado nisso, não. Eu vou fazer o meu. Eu vou continuar, ela vai voltar a pegar o carro. Vá na paz. Glória a Deus pela sua vida. Ou como diria o irmão Reagan, certa vez, não, todo ano, no final quando acabava o ano, né, de um ano para o outro, tinha um momento de as pessoas agradecerem no culto. Não sei se eu vou fazer isso aqui não, tá? É só um exemplo. De agradecerem no culto e tal. E disse que o irmão Reagan, na vez dele, dizer, eu agradeço a irmã fulana de tal. Todo mundo olhou, porque a irmã era terrível. A irmã arrumava confusão com todo mundo na igreja. A irmã era uma joia rara. E aí todo mundo ficou, como assim? Ele disse que agradece pela irmã. Aí ele disse, sabe por quê? Porque ela fez eu crescer em fé e em amor. Eu orei e cresci em oração por conta dela. Entende que se os olhos da gente for bom, todo o resto é. Entende? Isso é um trabalhar diário, gente. Né? Plã! Escutou isso, fiquei assim. Não. Mas como a musculação ou qualquer outro esporte, quanto mais a gente vai praticando, mais fácil fica. Eu lembro na época que eu fazia jiu-jitsu. Tinha um golpe lá, omoplata, sei lá, nem me lembro mais. Mas um golpe lá. E era ruim de fazer aquilo. Um dia num campeonato eu fiz. O corpo se acostuma, você vai fazendo. Você passa vários dias, faz, às vezes erra, às vezes consegue, aquele negócio meio trucado, mas chega uma hora que fica fácil. Agora, eu posso me sentar e dizer, não consigo, não vou tentar mais não. Ou posso dizer, se a Bíblia falou, eu consigo. Se a Bíblia diz para eu perdoar, eu consigo. Eu vou fortalecer o meu espírito. Vou orar, vou receber mais e mais da palavra, vou congregar e vai chegar uma hora que eu vou conseguir. Ou eu posso me sentar e dizer, que jogo de futebol bom. E para finalizar, de fato, Romanos 8, 28. Vai lá comigo. Romanos 8, 28. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados segundo o seu plano, o seu propósito. Ele tem um plano para cada um. Ele tem um propósito para cada um. Na verdade, ele nos criou para um propósito. E a pior coisa do mundo, gente, eu já vivi muito assim. A pior coisa do mundo é você acordar de manhã e saber que é mais um dia. Um dia qualquer. Que nada muda, nada não tem sentido. Mas quando você descobre um propósito, algo para acordar de manhã e aquele dia ruim você dizer, eu estou caminhando para aquele alvo ali, ó. Deus está me transformando nessa caminhada para chegar ali, ó. Deus está me moldando para chegar ali, ó. Tem dia que moldar é desconfortável, mas eu estou chegando ali, ó. Os dias são diferentes. E quando você, eu vou dizer por mim, quando escuta, no caso de alguns filhos de uma pessoa que fala assim, nossa felicidade, conforto é saber que para onde nossa mãe vai. Aquele dia que nossa mãe foi lá na igreja, ela voltou. Temos um propósito, gente. Às vezes não sai como a gente quer. Mas a gente está fazendo algo. E a gente está cumprindo um plano e um propósito. Não ache que você está sentando tijolo. Que estou fazendo tão pouco. Tenha foco na eternidade sendo levada para as pessoas. Tenha foco que a gente está fazendo algo, pode parecer pequeno,
mas estamos caminhando para um propósito. Amém. Fica de pé e vamos orar.